Fala galera, bem-vindos a mais um aulão do Vold. Vamos hoje de regra de 3. De boa, vamos lá, vamos matar isso aqui para você entender tudo disto aqui, ó. Uma barra de cano, eu já vou entrar aqui com o exercício, à medida que eu for executando a questão, tu vai entender, ó. Uma barra de cano com 6 metros de comprimento tem massa de 10 quilos. Qual é a massa de uma barra de 9 metros de comprimento desse mesmo tipo de cano? Então, eu tenho inicialmente uma barra de cano. Essa barra de cano ela tem um comprimento de 6 metros aqui, ó. Vamos lá, ela tem um comprimento de 6 metros, tá certo? E a massa dela é de 10 quilos, ó. Então a barra de 6 metros tem massa de 10 quilos. Agora a questão é, ele está me perguntando qual seria a massa de uma barra de 9 metros de comprimento. Ou seja, eu vou aumentar o tamanho da barra. E aí, veja se você concorda comigo. Obviamente que se eu vou aumentar o tamanho da barra, a massa desta barra também vai aumentar, concorda? Uma barra pequena tem massa pequena, uma barra grande vai ter uma massa grande. Então, seguinte, para a gente resolver este tipo de problema, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar as grandezas. Então fica ligado aí, ó. Eu vou colocar aqui o comprimento desse lado aqui, ó. Eu vou colocar o comprimento da barra, tá ok? Ó, comprimento, vou abreviar aqui. Comprimento. Inicialmente, quanto é o comprimento dela? Ó, 6 metros, ó. Inicialmente, o comprimento dela é 6 metros. Então, eu tenho uma barra de comprimento 6, tá? E aí, a massa dessa barra de comprimento 6 é igual a 10. Então, eu vou colocar a massa aqui do outro lado, ó. Tá certo? Vou botar a massa aqui, ó. A massa é igual a 10 quilos. Ocorre o seguinte, campeão. Quando a minha barra ela tiver 9 metros de comprimento, veja só, uma barra com 9 metros de comprimento, ela vai pesar quanto? Qual vai ser a massa dela? A massa dela será X. Então a ideia é toda esta, tá? Eu tenho uma barra de 6 metros e nesta barra de 6 metros, uma barra de 6 metros, uma massa de 10. Se a minha barra tiver 9 metros, quanto vai ser a massa? Concorda comigo que se eu aumento o comprimento, a minha massa vai aumentar também? Então guarda, estas duas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque à medida em que eu aumento uma, e esta seta aqui, pessoal, tem uma finalidade, quer dizer para ti o quê? Que eu vou aumentar o comprimento, eu aumento o comprimento. Se eu aumento o comprimento, o que acontece com a massa? Ó, a massa também aumenta. Então eu aumento o comprimento, massa aumenta. Estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. À medida que uma diminui, a outra também diminui. Então, ou as duas aumentam, ou as duas diminuem. De boa? Aí você vai ter o quê? Duas grandezas diretamente proporcionais. Vold, neste caso, como eu resolvo a minha regra de 3? Vou te dar um macete simples e rápido. Olha aí, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Para resolver essa regra de 3, você vai fazer assim, ó. Se elas são diretamente, você quer achar o valor de x, não quer? Então você vai multiplicar aqui, ó, na diagonal, tá bom? Então você vai multiplicar o 10 pelo 9. Você multiplica o 10 pelo 9, tá? Multiplica aqui e em seguida, ó, você divide aqui, ó. Você divide aqui em cima. Então tu multiplica na diagonal e divide com o número que sobrou. Vamos fazer isso? Eu quero achar o valor de x, não quero? Então vou multiplicar quem? 10 vezes 9, fechou? Então eu vou colocar aqui, ó, x, que é igual a 10 vezes 9. Olha aí, ó, estou multiplicando esses dois números aqui, ó, na diagonal. Estou multiplicando os dois, 10 vezes 9. E eu vou dividir por quem? Por quem sobrou, que é o 6. Então vai ficar 10 vezes 9, ó, dividido por 6. Vou dar uma dica aí para fazer esse cálculo rápido. Simplificar. Você simplifica os valores, ó. Vamos lá? Dá para fazer isso aí, ó. Vamos simplificar o 9 e o 6, ó. 9 dá para dividir por 3, não dá? Que vai dar quanto? Que vai dar 3. E o 6? O 6 aqui embaixo também dá para dividir por 3, que vai dar quanto? Vai dar 2, ó. Só colocar aqui o 2 aqui em cima para dizer que eu simplifiquei este 6 por 3. Então, repetindo, eu simplifiquei o 9 por 3, que deu 3, e eu simplifiquei o 6 também por 3, que deu 2. Agora fica fácil, ó. Por quê? Porque você multiplica em cima, quanto é 10 vezes 3? 10 vezes 3,
30, não é isto? 30. E aí você vai dividir pelo 2. Então, 30 dividido por 2 vai dar quanto? 15. É isto mesmo. Então, o valor de x, pessoal, é igual a 15 quilos, tá? O valor de x é igual a 15 quilos. Ou seja, se a minha barra tiver 6 metros, a massa será 10 quilos. Se a minha barra tiver 9 metros, a massa será igual a x, e eu encontrei o x dando 15 quilos. De boa? Então era isto para esta aula. Regra de 3, simples com grandezas diretamente proporcional. Um abraço, nego, já era.